Amigos queridos, nesta manhã luminosa em nossas vidas, na aragem leve que o vento traz, carreando o perfume das flores, que nos envolve em vibrações tão felizes, convidamos a todos a estarmos com Jesus, a estarmos no seu Evangelho, mergulhados nesse manancial de amor e sabedoria infindáveis, que verte do seu coração misericordioso para toda a humanidade da terra. Senhor Jesus, ensina-nos, Mestre, a amar perdoando, a amar servindo, a amar renunciando. Ensina-nos, Senhor, que o nosso próximo é o caminho para Deus. Dá que juntos possamos tecer nas fibras íntimas dos nossos mais sensíveis sentimentos o valor da fé, a expressão da esperança em tempos melhores para todos nós. É neste ambiente, Senhor, de tratamento espiritual, que em seu nome, em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo: não coloqueis a candeia sob o alqueire. Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os escarnecedores obstinados, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, procuram primeiro os prosélitos entre as pessoas de boa vontade, daqueles que desejam a luz, em quem se encontra um germe fecundo. É para esses que a doutrina espírita, na condição de cristianismo redivivo, chegou para os que estavam já desejando a luz. E Emmanuel falou para nós, no Livro da Esperança, quem eram os espíritos que, tendo passado por um encrudecimento, uma indiferença, uma incredulidade, hoje buscam a luz. Quem são esses espíritos? Porque renitentes ao mal precisaram ter passado por provas e expiações. Então, é da lei divina que as provas e as expiações, para nós, espíritos endurecidos, é o recurso da lei. Quando mansos e pacíficos, o recurso da lei é a força do amor. Mas para nós outros, ainda mais indiferentes ao bem e à verdade, é necessário que a dor venha acordar-nos para a busca de novas respostas, para encontrarmos novos caminhos, para fazermos uma compreensão mais ampliada da verdade. E nós sabemos que a verdade, ela nos chega, a verdade enquanto leis divinas, nos chegam na proporção da maturidade do nosso senso moral. Antes disso, ela nos ofuscaria, mas não mobilizaria a ação transformadora. Então, sua vez virá dos indiferentes, dos incrédulos, quando serão dominados pela opinião geral e ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor. Então crerão aceitar a ideia voluntariamente e por si mesmos. Na época de Jesus, todos falavam de Jesus. E falavam não só que o Messias estava no mundo,
mas falavam do que havia acontecido com eles no encontro com Jesus. E quando eles falavam o que havia acontecido com eles no encontro com Jesus, esta transformação era tão intensa, tão contagiante, que as pessoas tinham, no mínimo, o interesse de estar com o Mestre. Então, estes que na época, simbolicamente, eram os gentios e os talvez samaritanos, poderíamos pôr os publicanos e fariseus, estes, naquela oportunidade, não estavam receptivos, mas dia virá em que estariam. Dia viria em que estariam. Mas quando? Quando, dominados pela opinião geral, ouviram a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor, então crerão. Aceitar a ideia voluntariamente por si mesmos e não sob a pressão de um indivíduo. Então, a palavra pregação na doutrina espírita, ela é usada de uma forma mais abrangente quanto à originalidade do seu conceito. Pregar significa revelar-se, mostrar o que somos. E foi tomada essa palavra com impor ideias. Propostas persuasivas, intimidatórias para a maioria dos crentes. Convencimento através de opressão de consciências. E a doutrina espírita veio nos libertar disso. Eles virão, ouvirão a voz geral e então crerão. Aceitar a ideia voluntariamente por si mesmos e não sob a pressão de um indivíduo. Depois ocorre com as ideias o mesmo que com as sementes. Elas não podem germinar antes da época. E somente um terreno preparado, por isso é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as sementes que germinam, para evitar que abortem as outras em se apressando muito. A precipitação, de querer levar uma verdade quando a pessoa não está pronta, essa verdade não precisa ser dita, essa verdade precisa ser vivida silenciosamente, a que nós chamaremos de testemunhos. Então, ao tempo de Jesus, e em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo estava circunscrito e localizado. Por exemplo, a casa de Israel. Israel era um povo, Era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos circundantes. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. Mas a luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem mais barreiras, tem seu foco por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios não são mais um povo, porém uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. Isso mostra a força da reencarnação. Onde estão aqueles de nós, gentios, na época de Israel com Jesus? Onde estão? Onde reencarnaram esses espíritos? O que foi necessário para esses espíritos é se sensibilizarem. Se os gentios já estão cristãos, e se eles eram poucos, e se eles eram o mínimo, o Evangelho de Jesus traz de novo que esses gentios estão entre nós. Estão entre nós, se é que não somos nós mesmos. Porque ele caracteriza
pela incredulidade. Quem são os incrédulos? Aqueles que não estão prontos para a verdade, porque lhes falta o senso moral, e aqueles que já estariam, mas têm muito temor em encontrar com a verdade e isso gerar mudanças profundas, porque é inevitável. Quem esteve com Jesus, esteve mesmo e nunca mais será o outro, será o mesmo. Será outro, nunca mais será o mesmo. Então nós às vezes não estivemos com Jesus ainda, estivemos com livros. Muitos livros. Mas será que já estivemos com Jesus? No simbolismo de tê-lo encontrado em nós e despertado em nós uma outra característica, um outro lado, uma identidade melhor? Então é muito interessante nós entrarmos na questão da incredulidade, porque ontem nós falamos sobre isso, que quando a gente conversa mais assim acuradamente com o que se diz incrédulo, ele nem sabe dizer, ele nem tem argumentos. Ele não quer mexer com ele mesmo. Ele não quer se desacomodar de jeito nenhum. Então ele quer, é o que a palavra se compraz, né? Ele se compraz na forma como vive e qualquer força da verdade pode desmobilizar essa forma prazerosa, imediatista, fugaz, ilusória, na qual ele pensa ser toda a realidade. Olha que interessante. Então nós podemos dizer que são almas imaturas. E Emmanuel, no livro Consolador, ele traz para nós uma reflexão importante que diz assim, a questão 251. A incredulidade é uma provação? Ou nós temos que passar pela incredulidade? A resposta de Emmanuel: o ateísmo ou a incredulidade absoluta não existe. Não existe. A não ser no jogo de palavras dos cérebros desesperados, nas teorias do mundo, porque no íntimo todos os espíritos se identificam com a ideia de Deus e da sobrevivência do ser que lhes é inata. Até por conta da própria história do espírito, quantas vezes desencarnamos e fomos acolhidos por irmãos misericordiosos, que tiveram compaixão e piedade de nossa pequenez, que nos socorreram. Quantos milhares de vezes nós fomos ao departamento da reencarnação, nos preparando por anos para retornar à Terra. Isso está na memória do espírito. Quantas vezes sentimos um influxo de Jesus por nós? Porque Jesus não é distante dos sofredores. Isso são marcas profundas, que nós não temos como dizer, não existe nada. O que estes, a mais das vezes, estão querendo dizer, que já foram tão crédulos, que se tornaram cegos e se tornaram arraigados a falsas crenças. Por muitos séculos, são aqueles espíritos que muitas vezes em nome de Deus, um Deus colérico, condenaram à morte muitos dos seus, que lideraram as guerras, entre aspas, santas, que estavam nas inquisições, que declararam sentenças de morte aos seus irmãos religiosos ou hereges, e que ficaram atavicamente presos a fantasias pueris quanto à origem da raça adâmica, por exemplo, que hoje a doutrina espírita, no livro A Caminho da Luz, esclarece com muita lucidez. E porque essas formas muito alegóricas de explicação da vida não lhes eram mais convincentes,
partiram de um ponto de fanatismo, de cegueira do espírito, para outro ponto de absoluta negação da verdade. Estes espíritos um dia chegarão. Mas para esses espíritos nós temos que levar o argumento forte da verdade, para dissipar os conceitos, crenças falsas que por muito tempo contaminaram aquele campo mental. E eu digo para esses que me trazem essa questão, eu digo, olha, mas assim como você me descreve, eu também não acredito. Eu não acreditaria nessas fantasias tão infantilizadas. Que alguém nasceu de uma costela de outra pessoa, de outro espírito, né? Que há uma condenação de penas eternas, que o sofrimento nos aguarda, para uma doutrina libertadora, onde eu sou artífice da minha evolução. O que eu quero para mim, quando é o bem, é a minha felicidade. Então, para a gente concluir o pensamento de Emmanuel, essa ideia superior pairará acima de todos os negativismos e sairá vitoriosa de todos os decretos de força em que se organizam nos estados terrenos, porque constitui a luz da vida e a mais preciosa esperança das almas. Então, o tropismo natural, porque somos obras de Deus, a inclinação natural do espírito é buscar a paternidade divina sempre. Vamos refletir. Irmãos, quando adentramos nesse capítulo, nós nos lembramos desse texto de Estevão, que faz um comentário junto daqueles que estavam com ele na casa do caminho, sobre essa recomendação de Jesus, que os seus apóstolos, de 2 em 2, fossem pregar para as ovelhas perdidas de Israel e que não fossem aos gentios. E é belíssimo esse comentário que Estevão fez e que Paulo quis trazer para a humanidade. Porque tudo que esses espíritos falam é para sempre, não é só para aquela data, é para sempre. É para a nossa intimidade até que nós possamos alcançar um patamar evolutivo em que isso vai estar de maneira definitiva incorporada em nós. E naquele dia, como nós comentamos na quinta-feira, em que ele vai fazer esse comentário, Saulo estava presente. E ele não se intimida e faz as suas colocações frente ao Evangelho. E ele começa assim: meus caros irmãos, que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu nome, do seu zelo sem limite. Éramos escravos das imposições pelo raciocínio, mas hoje somos livres pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós comentamos isso, mas gostaria de voltar a esse ponto. Todas as vezes que o nosso raciocínio for estabelecido sem vínculos com o Evangelho, estaremos equivocados. Vamos nos arrepender mais tarde do que pensamos e como agimos a partir daquilo que pensamos. Vamos nos arrepender, cedo ou tarde. Porque Estevão, nesse dia,
ele vem esclarecer isso para a humanidade. Que uma vez conhecendo Jesus, nunca mais o nosso raciocínio deveria ser isento dos ensinamentos de Jesus. Então, às vezes, a gente pensa assim, vou fazer isso por causa disso ou daquilo. Então, nós estamos raciocinando. E temos que raciocinar. E a nossa doutrina é uma doutrina repleta de recomendações do raciocínio. Mas não é o raciocínio dos homens, é o raciocínio humano, miscuído com os ensinamentos de Jesus. Então, o que eu estou pensando agora, a atitude que eu vou tomar agora, sobre a minha vida, o raciocínio que eu estou fazendo, 2 mais 2 é 4, eu vou por este caminho, por conta disso. Esse raciocínio que eu estou fazendo, ele está fundamentado também no Evangelho? Sim ou não? Porque isso é uma coisa muito importante. Quando Jesus trouxe para nós as leis divinas, ele deixou muito claro, sim, sim, não, não. Mas esse sim, sim, não, não, ele deve sempre vir acompanhado de muito sacrifício, de muita renúncia, de muita abnegação, de muito evangelho. O sim, sim, desde que seja na base do evangelho. E o não, não, desde que seja na base do evangelho. Porque às vezes eu quero dizer não por mim mesmo. Não estou me importando com esse não. E às vezes eu estou dizendo sim, sem base de evangelho. Estou dizendo sim, porque eu quero dizer sim. O raciocínio me leva ao sim. E é isso que Estevão abre para o comentário da sua fala ali. E é muito importante para nós. Porque todo o tempo todo a gente tem que raciocinar. Agora, precisa ver se o nosso raciocínio é evangelizado. Se não for, estamos na paralela. São descaminhos que vão nos levar ainda a dores e vamos ter que nos ajustar. Então, esse comentário de Estevão, ele é fenomenal para nós. E aí ele continua. Nossa raça guardou de épocas imemoriais a luz do tabernáculo. E Deus nos enviou o seu Filho sem mácula. Onde estão em Israel os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova? Isso é uma coisa muito importante para a gente entender por que Jesus pede para que eles vão às ovelhas desgarradas de Israel. Porque quando João Batista começa a sua pregação e inicia o batismo para que as pessoas pudessem se confessar, naquele movimento que ele faz, Israel inteira fica sabendo que o Messias tinha chegado. Principalmente quando ele começa a fazer as curas e afastar os, entre milhões de aspas, demônios, os espíritos encrudecidos no mal, que tomavam nossos irmãos da época. Porque em todos os tempos, a obsessão sempre foi algo de muita crueldade. Para todos nós é muito fácil reconhecer um espírito que está obsediado. E naquela época não era diferente.
E ele continua: onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da Boa Nova, Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenários. A revelação dos céus aclara os nossos caminhos. Consoante as promessas da profecia de todos quantos choraram e sofreram por amor ao Eterno, o emissário divino veio até ao antro de nossas dores amargas e justas, para iluminar as noites de nossas almas impenitentes, para que se nos desdobrassem os horizontes da redenção. Então, nesse ponto, que é muito poético e profundamente espiritual, essas palavras têm um aspecto de espiritualidade que atinge profundamente o âmago das nossas almas, porque ele deixa claro que nós, em humanidade, estávamos situados como espíritos numa noite escura e que Jesus era esse sol das almas que vinha trazer luz e apontar um caminho. E que a partir daquele momento nunca mais estaríamos perdidos no cipozal das nossas iniquidades íntimas. Porque quando o espírito ele adere a Jesus, quando ele adere, nunca mais ele vive o sofrimento. Ele pode ter dores, porque dores é normal. A gente tem dores, mas o sofrimento não. Encerra, quando o espírito adere ao Cristo, encerra um tempo na vida dele. Ele passa ali a ter um divisor de água. E dali para frente é outra coisa. É outra pessoa. É por isso que os espíritos que se tornavam cristãos tinham necessidade de mudar de nome, trocar o nome, porque eles não se sentiam mais as mesmas pessoas. Isso é uma coisa interessante, porque quando duas pessoas se casam, isso ainda em muitos países é uma prática, as pessoas mudam de nome, no sentido assim, agora é outra vida, né? Eu ponho o nome de alguém porque ou eu empresto, entre milhões de aspas, porque é só um símbolo, é só um simbolismo, e tudo isso, obviamente, né? O nome para alguém, ou recebo o nome de alguém, porque a partir daquele momento, eu necessito mesmo iniciar uma nova vida, que não é a que eu tinha antes. E da mesma maneira, o cristianismo é isso. O espírito, quando ele adere, ele passa a ser outra pessoa. Novo caminho, nova existência. E se nós não nos sentimos assim ainda, como a Célia comentou, é porque essa adesão ainda não atingiu o seu ponto. Nós ainda vacilamos entre o céu, que é a consciência, e o mundo, que é o que a gente deseja viver apartado das leis, né? Então, ora nós estamos no mundo, dentro desse entendimento que a gente quer colocar, porque nós não vamos falar, ora estamos no céu, ora no inferno, porque o inferno, né? Não é essa a colocação, mas vamos colocar no mundo. Estar no mundo
porque o próprio Evangelho diz assim, sem ser do mundo, né? Sem estar miscuído, mergulhado naquilo que não corresponde de modo algum às leis divinas. Estar todo o tempo todo no céu, porque é isso que Jesus disse para os seus apóstolos, que eles fossem aos gentios e ali dissessem que o reino de Deus estava próximo, que a verdade estava chegando e que a partir daquele momento todos poderiam viver de acordo com a sua consciência. Porque a verdade desperta a consciência. Então, quando nós chegamos nesse ponto em que a gente passa a viver de acordo com a nossa consciência, é a adesão ao Cristo. Porque na nossa consciência estão as leis divinas. E o que Jesus trouxe para nós é isso. Daí a importância de nós irmos compreendendo profundamente essas palavras que Estevão traz para nós. A noite escura da vivência para o mundo distante das leis divinas iria terminar. Porque ele teria raiado no campo das nossas almas. Esse sol teria nos iluminado para sempre. E nós teríamos feito a escolha de viver na luz para sempre. Então é de uma profundidade muito grande o que Estevão traz nesse comentário. E a gente vai seguir comentando isso até o final. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, divino amigo das nossas vidas, Jesus, nós nos encontramos aqui, orando para nos fortalecer, para que tenhamos a coragem de viver em plena luz, sem esconder nada de ninguém nem de nós mesmos. Que sejamos aqueles espíritos prontos para servir, para amar, para oferecer para aqueles que nos cercam as vibrações de equilíbrio e paz, de bom ânimo e de esperança. Que nesse momento, todos aqueles que nos cercam nesta hora, nossos amigos espirituais que colocam suas mãos generosas sobre as nossas cabeças para nos oferecer o passe espiritual, que eles possam receber da nossa gratidão por nos acompanhar os passos, por nos envolver em vibrações de equilíbrio e paz. Rogamos pelos nossos irmãos que vem à nossa mente nesta hora, que estão registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e que sabemos, Mestre, serem necessitados de paz e luz. Que o seu olhar doce e misericordioso possa alcançá-los na furna deles mesmos, envolvendo-os com vibrações amorosas, e lançando sobre eles o eterno convite: vem. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença, pelo seu amor. Que nesta manhã gloriosa possamos estar em seu nome e os bons espíritos nos fortalecerem,
para realizarmos o melhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.